Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se sente preparado emocional, psicológico e fisicamente para manter e segurar aquilo que Deus tem para te dar? Eu não sei qual é o presente, qual é a bênção que você almeja de Deus, mas tudo aquilo que Deus nos dá, necessário que nós tenhamos estrutura psicológica, física, mental, para manter e segurar e cuidar daquilo que Deus tem preparado para nós. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas coisas que para te preparar fisicamente, psicologicamente, para manter e segurar aquilo que Deus tem para te dar. Sim, você pode perder aquilo que Deus te dá, dons espirituais, coisas materiais, se você não está preparado para receber, ou Deus não te dar antes de você estar preparado, ou você pode perder aquilo que Deus te dá. Mas antes disso, ativa o sino das notificações, curta, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Outras pessoas precisam ser abençoadas através de sua ação de graça realizada aqui no canal. Tá bom? Vamos lá? O referido texto é com o título O Cego de Jericó, Marcos capítulo 10, verso 46, diz o seguinte: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando, e, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Muitos pregadores de renome acabam tendo uma explanação superficial sobre esse texto. O texto fala de um homem chamado Bartimeu. Não, esse não é o nome. Eu já vi muitos pregadores dizendo que o nome era Bartimeu, mas não. Bart significa filho, Timeu significa o nome do seu pai, filho de Timeu. Bart, Timeu, filho de Timeu. Timeu era um homem, um ex-soldado do exército israelita já aposentado. Ele se rebeliou contra o governo romano da época e acabou sendo condenado à morte. Timeu, o seu filho, ou melhor, Bartimeu, o seu filho, acabou também levando parte de sua pena. O governo romano da época mandou que arrancasse os seus olhos. E ele estava mendigando à beira do caminho. Imagina, Jesus passando pelo local várias vezes durante algum tempo, durante os 3 anos e meio de seu ministério, e ele ouvia falar das histórias. Ele poderia ter escutado que Jesus ressuscitou o filho da viúva. Ele poderia ter escutado que Jesus curou o leproso, libertou o endemoniado de Gadara, passou pela região de Decápolis, realizou vários milagres, e muitas pessoas ali ouviam falar de Jesus, assim como ele também ouvia. E muitas pessoas falavam para ele, comentavam com ele sobre os milagres que Jesus realizava. E imagino que ele falava: se Jesus passar por aqui, eu vou clamar a ele e ele vai me devolver a visão. E um belo dia aconteceu o que aconteceu. Lucas, ou melhor, Marcos capítulo 10, 46. Jesus está passando pelo local, uma grande multidão e muito barulho. Ele ouviu falar que era Jesus que estava passando, então ele clamou: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele clamava cada vez mais. Outro erro também que as pessoas acabam falando é que ele clamava mais alto. Não, ele clamava ainda mais, ele continuou a clamar. Ele não clamou mais alto, mas ele continuou a clamar no seu mesmo ritmo. E isso chamou a atenção de Jesus. Quando isso chama a atenção de Jesus, Jesus para toda a multidão por uma pessoa. Por um cego, Jesus parou a sua caminhada e toda a multidão que estava com ele por um clamor de uma pessoa. Veja bem, isso chamou a atenção de Jesus porque ele já estava
se preparando emocionalmente e psicologicamente para receber aquilo que Deus tinha ou podia dar para ele, a visão. Veja bem, a partir do momento que Jesus volta a atenção para aquele cego, ele manda com que chamem o cego, e as pessoas chamam o cego e o cego vai ter com Jesus. O primeiro ato de fé daquele homem, o primeiro ato de preparação espiritual e fé e física foi jogar a capa. A capa foi o próprio governo da época, como se fosse uma aposentadoria. A capa seria literalmente uma cama, uma vestimenta mais grossa, que o protegia do frio, o protegia do calor da noite. Ele podia dormir em qualquer lugar que estivesse. Isso seria aquela capa. E era dado pelo próprio governo da época. Por que ele recebeu a punição, né? Uma coisa que eu esqueci de falar também. A punição de arrancar os seus olhos. Lembra? O pai dele era um rebelde contra o governo romano. Se o seu filho crescesse e se tornasse alguém mais perigoso do que o seu pai, era problema. Então arrancaram os olhos dele e deram esta capa para ele. Quando Jesus chama ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Veja bem, se fosse hoje, talvez com o nosso sarcasmo, o nosso bom humor brasileiro, nós até brincaríamos com Jesus e falaríamos: o que o senhor acha que eu quero? Eu quero jogar bola. Não, eu quero a minha visão. Mas Jesus pergunta para ele, muita gente, na superficialidade do texto, pergunta, só atenta para o fato de que Jesus perguntou para ele, para significar o que Jesus podia fazer qualquer coisa por ele. Sim, Jesus, não deslegitimo o fato de você pender por esse lado, mas Jesus não está falando de que ele pode fazer qualquer coisa pelo cego, mas Jesus está falando do preparo emocional daquele homem. Jesus não está falando do que ele pode fazer. Olha, o que você quer que eu faça, isso eu farei. Não. Jesus, na verdade, está perguntando: você tem certeza que você quer que eu faça isso que você quer? Tenha certeza absoluta. Por quê? Porque você mendiga, as pessoas te dão dinheiro porque você é cego. Você não trabalha porque você é cego. Você não estuda porque você é cego. Você vive na rua porque é cego. Você não tem problemas para resolver porque é cego. Você não sua e não come da sua própria força, do seu próprio suor, porque você é cego. A partir do momento que eu te der a cura, que eu te curar, te devolver a visão, você antes não trabalhava, agora você vai ter que trabalhar. Você antes não tinha problema, agora você tem problema para resolver. Você antes não podia estudar ou não tinha preparo para estudar, agora você tem a visão para estudar. Então, tudo aquilo que você não tinha antes, porque a visão te limitava, tudo isso que na verdade é algo bom, mas pelos nossos olhos carnais nós vemos que é algo dificultoso para a humanidade, você vai ter que fazer, você vai ter problema para resolver, você vai ter que estudar, você vai ter que agora trabalhar para conseguir se manter, porque ninguém mais vai te dar dinheiro se você enxergar. Ninguém atenta para o fato de que Jesus estava querendo preparar aquele homem. Jesus estava falando: olha, você é mendigo, as pessoas te dão dinheiro, você tem certeza? A grande questão, nas entrelinhas do texto, Jesus estava dizendo: olha, se eu te devolver a visão, ninguém mais vai te dar dinheiro. Se eu te devolver a visão, a capa que você deixou lá jogada, você não vai mais poder ir lá pegar, porque a capa era um instrumento que alguém carregava para andarilhos, era mais para peregrinos e também para esse tipo de pessoa, para leprosos, para pessoas que não viviam dentro do arraial, não tinham uma casa própria dentro da cidade. Então você não vai mais poder ir lá pegar, você vai ter que se manter com seus próprios sustento. Veja bem, uma bênção que Deus ia te dar, uma bênção que Deus vai dar para ele, a visão, Deus vai restituir novamente a visão dele, mas junto com a visão vai vir tudo isso de problema. Você tem certeza que você quer essa bênção? Você tem certeza? Talvez você que está me escutando aí do lado, você quer uma casa própria, você quer um emprego melhor, mas ter um emprego melhor significa mais responsabilidade, ter uma casa melhor significa mais custo,
Você quer crescer no status na sociedade? Crescer no status na sociedade significa mais responsabilidade, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque você vai influenciar muita gente. Será mesmo que você está preparado para receber aquilo que você pede de Deus? No livro de Tiago, capítulo 4, verso 1 diz: de onde vêm guerras e contendas que há dentre vós? Porventura não vem disso? Dos prazeres que militam os vossos próprios deleites, ou seja, os vossos próprios pecados. O prazer do homem é pecar, o prazer do homem é errar. Combateis e guerreais e sois invejosos, pedis e não recebeis, porque perdes mal. Ou seja, não sabemos pedir como convém pedir. E na realidade se trata disso. Nós pedimos, mas não sabemos se vamos ter estrutura emocional para manter aquilo que Deus te dá. Aí é uma grande questão. A grande pergunta é, eu pergunto para você: você tem estrutura emocional, física, para manter e segurar aquilo que Deus vai te dar? Se sim, continue orando, Deus vai te dar e as bênçãos vão chegar na hora certa. Se não, talvez seja por isso que Deus está tardando, ou seja, para o nosso tempo é tarde, mas para o tempo de Deus é na hora certa. Muitas vezes não recebemos algo de Deus porque não estamos preparados para receber. Porque se Deus der, muitas vezes vamos utilizar para o nosso próprio pecado, ou vamos perder porque não estamos preparados para manter, para cuidar, para zelar daquele presente que Deus está nos dando. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilhe. Muitas outras pessoas serão abençoadas através desse vídeo, desse conteúdo, através da sua ação de graça realizada no vídeo. Deus abençoe.